Os números racionais possuem duas formas de serem representados: na maneira decimal e da maneira de fração, tá? Então, a gente tem duas formas de representar um número. Então, hoje a gente vai falar como transformar um número decimal, ou seja, com vírgula, em fração. E depois a gente vai fazer o contrário. Como é que se faz isso? Bem, a gente escreve o número normalmente. Então, eu tinha 5,6. Vou escrever 56. Dividido. Agora eu vou olhar quantos números tem à direita da vírgula. À direita da vírgula eu tenho um número. Então, eu escrevo que é dividido por 10. O máximo que eu posso fazer aqui é uma simplificação dessa fração, ou seja, repara que esses dois números são números pares. Seria possível, então, dividir os dois por 2. Por exemplo, 10 dividido por 2, 5. 56 dividido por 2. Pronto. Então, tá aqui a representação da fração, que é a mesma do que a representação do número decimal, número com vírgula. Vou fazer esse outro aqui, a mesma ideia. Então, repete o número, sem a vírgula, divide, conta quantas casas tem à direita. 2 casas? Então, ao invés de dividir por 10, eu vou botar 2 zeros. Vou dividir por 100. Então, repara também que se eu tiver uma fração e quiser voltar para o número com vírgula, eu poderia apenas contar 2 casas, então anda 2 casas e coloca uma vírgula. A ideia é a mesma. 0,25. Então, repete o número. Não vou repetir o zero, porque o zero aqui à esquerda, né, sem a vírgula, ele não significa nada. E aí, 2 casas, então, dividido por 100. Se eu tivesse 3 casas, eu ia dividir por 1000, ok? Ia botar mais um zero. E assim vai. Entenda que quando eu tenho uma fração para representar um número decimal, eu posso fazer a simplificação da fração. Então, essa fração eu podia ir dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número e obter uma outra fração que é chamada equivalente à anterior, porque eu não mudei nada. O que eu dividi embaixo, eu também dividi em cima, tá? Então, sempre que for possível, a gente costuma fazer a simplificação da fração. Não é obrigatório, mas a gente costuma fazer. Bem, agora a gente vai fazer o contrário, né? Vai transformar as frações em números com vírgula. Nesse caso aí, eu tenho que fazer a divisão que está sendo colocada na fração. Então, por exemplo, 1 dividido por 4, né, dá essa fração. Então, ele está pedindo para dividir o 1 em 4 partes. Bem, 1 é muito pequeno para dividir por 4, não dá. Não muda em nada a conta. A gente coloca uma vírgula e diz que eu não estou mais dividindo 1. Agora eu estou dividindo 10. Toda vez que eu boto a vírgula, eu coloco um zero lá na minha divisão. 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, ainda faltam 2. Já botei a vírgula, então eu posso colocar o zero aqui. Ficou 20. Dividido por 4, dá 5. 4 vezes 5, 20. Então, esse resultado aqui é o resultado da divisão da minha fração. Vou fazer o de baixo. 7 dividido por 3. Bem, 7 é grande o bastante para dividir, né? Vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, ainda sobra 1. Bem, agora não tem mais o que dividir, né? Porque agora deu um resto. A gente não para a conta aqui. Antes a gente parava a conta, né? Ou dizia que a conta não dava para fazer. Agora não. Conhecendo os racionais, a gente só termina a conta quando acaba e o resto é zero aqui na divisão. Coloco a vírgula, boto um zero. 10. Bem, 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Já botei a vírgula, boto um zero. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Repara que eu nunca vou conseguir o resultado zero, mas eu consegui saber que infinitamente
o resultado aqui é o número 2,33333. Então, eu consegui a chamada dízima periódica. Por isso, eu não preciso continuar a conta infinitamente. 5/3. Vou fazer a conta dividir. Então, eu vou dividir 5 por 3. 5 é grande bastante para dividir por 3. Mas não dá nem 2, né? Então, vai dar 1. 3, 4, 5. Ficou me sobrando 2. Boto vírgula e 1, 0. 20 dividido por 3, bem, 3 vezes 7 é 21. Vai ter que dar 6, né? 3 vezes 6, 18. 18 para 20, faltam 2. Já botei a vírgula, boto um 0. Vai dar de novo 20. Ou seja, também já percebi que eu vou ter aqui uma dízima periódica. Outra maneira de representar a dízima periódica, além de escrever o número e 3 pontinhos, é a gente colocar uma barra em cima do número que se repete. Ok? 9 dividido por 8. 9 dividido por 8. Bem, 9 é grande bastante, dá para dividir. Vai dar 1. 8 para 9, falta 1, né? Para continuar a conta, vírgula. Então, bota um 0. Vai dar 10 dividido por 8. Vai continuar dando 1, né? 8 vezes 1. 8 para 10, faltam 2. Botou a vírgula, bota um 0. 2 vezes 8, 16, né? 16 para 20, faltam 4. Botou a vírgula. Mas eu tô cansada. Mas a conta só acaba quando eu tenho certeza que o resultado fica sempre dando o mesmo. Ou quando dá resto 0, que foi esse caso aqui. Então, eu não posso parar só porque eu tô cansada, beleza? Então, já botei o número. 2 vezes 4, 2 vezes 8, 16. Para 20, faltam 4. Bota vírgula. Já tá lá, então 40. E aí acabou, né? 5 vezes 8, 40. Isso dá resto 0. Então, esse número aqui é o resultado dessa divisão. 1,125. Ok?